Shalom, Boker Tov. Diferentemente, né, de outros dias, né, que geralmente eu gravo de madrugada, essa noite eu acabei dormindo, não tão cedo, né, mas eu acabei dormindo. E acordei agora, a coisa de 30 minutos. Não que eu tenha posto despertador ou coisa assim, eu nunca uso isso, né. Nós temos que lembrar, né, que o pai, lá no Jardim do Éden, ele não colocou isso, né? As pessoas, o casal, né, que lá estava, eles comiam quando tinham fome, eles dormiam quando tinham sono, acordavam quando estavam acordados. Enfim, o homem não foi criado para ser escravo dos horários inventados pelo sistema, né? Vocês veem que é tão absurdo, né, esses horários criados pelo sistema, que nós temos um dia que começa à meia-noite. Então é muito, muito estranho, né? Mas isso é um outro caso. Eu estou aqui para falar sobre, principalmente com aqueles que já têm algum conhecimento de profecia, que já estudaram comigo, que conhecem, né, que sabem, né, identificar o que está ocorrendo desde outubro de 2019. Eu tenho observado que ocorreram, né, situações que fizeram com que o povo realmente não prestasse atenção, né, como Shaul falava, né, não prestava atenção no troféu, né, por exemplo, inicialmente aquela coisa, né, de política no mundo inteiro. As pessoas, cada uma de um lado, um querendo votar em não sei quem, outro não sei que lá, e vamos falar agora em Brasil, né, por enquanto. Então nós vimos aí a vitória de Bolsonaro, e aí então ferrou, né, porque aí eles colocaram ele como um mito, e acabaram, né, por se distanciar, né, do pai. Eu não estou falando as pessoas do mundo, eu estou falando das pessoas das religiões, tudo isso. Não, eu estou falando até de pessoas que já tinham um certo conhecimento, pessoas que já tinham, sabe, um certo discernimento, né? E que acabaram percorrendo os caminhos e foram ludibriados pelo sistema. E quando foi em outubro de 2019, aquele laboratório, né, que lá na China, né, em Wuhan, criado por um americano, né, assim, bancado, né, e tudo mais, que está sendo provado agora, ele acabou explodindo, né, esse laboratório. Os primeiros a morrerem foram os próprios que estavam trabalhando lá dentro, né, contrariando toda a história que a mídia mentirosa vinha nos mostrando. E aí a coisa foi indo, né? E eu sei que depois da explosão, uns 3, 4 dias,
Eu li a notícia, né? Eu vi um vídeo onde o rapaz estava muito bem informado e ele dizia que pelo menos 70% das nações já estavam usando máscaras e já estavam em lockdown. Foi assim como que a gota d'água que faltava para que eu pudesse receber do Pai o que faltava, né, para entender um texto que durante toda a minha vida eu digo a partir dos 30 anos, quando eu comecei a estudar, comecei a conhecer a palavra de Yahweh. Que é o texto, né, que está contido em Matitiahu, capítulo 24, que diz, né, então sobrevirá uma grande aflição, como nunca houve e jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, não sobraria nenhuma carne viva. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Sabe, pode ser que vocês leiam isso sempre e vocês não percebam, né? Principalmente essas pessoas que falam de arrebatamento e tal, elas não se tocam. Que ao dizer que serão arrebatadas, né, da terra, vão para o céu, elas já estão se excluindo dos escolhidos. Entendeu ou não? Veja bem, se o Mashiach disse, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados, porque senão não sobraria carne alguma viva. Significa que os escolhidos estarão no meio da tormenta e não numa nuvem. Então, quando uma pessoa diz para mim que vai ser arrebatada, coisa que eu nunca acreditei, ela está se colocando como não escolhida, porque os escolhidos estarão aqui, sendo testados, sendo provados pelo Pai, para ver, né, até que ponto essas pessoas realmente são escolhidas. O Mashiach também disse, né, que muitos seriam chamados e poucos escolhidos. Observem, por que, né, muitos chamados e poucos escolhidos? Na verdade, aqueles que forem escolhidos, né, eu não sei quem serão, nem eu posso afirmar isso, não posso nem dizer isso, né? Isso só o Pai sabe. Mas esses necessitariam, vamos dizer assim, de uma proteção durante os séculos, os últimos 10 séculos, por exemplo. Então, esses muitos chamados, conforme também nos diz o Mashiach, eles são aqueles que compõem o joio da parábola. E você tem que lembrar que o joio, ele, até ficar adulto, ele é idêntico
ao trigo. Então, quando os homens, né, que haviam semeado o trigo foram até o dono da fazenda, né, o dono da terra, e falaram: olha, nós passamos lá agora e vimos que tem o joio. Quer que arranquemos? E o dono da terra disse a eles: não, porque vocês não vão conseguir quase distinguir o que é uma coisa e o que é outra. E fazendo assim, vocês poderão arrancar muito trigo junto com o joio. Então vamos esperar o joio e o trigo crescerem, porque quando eles estiverem grandes, aí nós poderemos notar a diferença. O trigo, por ele cultivar em si próprio aquilo que o Pai nos dá, que é por intermédio do seu Ruá, os dons do Espírito, ou seja, não essas coisas pentecostal. Eu estou falando dos frutos do Espírito, do Ruach HaKodesh. Então o trigo começa a gerar os grãos, que são os frutos, e vai ficando pesado. Então, ao invés de ele ir crescendo juntamente com o joio, ele vai envergando e o joio vai ficando ereto, pela falta de frutos do joio. Ok? Nesse momento, quando eles estão adultos, maduros, é que então se percebe bem a diferença. E aí ele diz, aí vocês arrancam o joio primeiro, queimam, e depois peguem o trigo e levem para o meu celeiro. Observem, é uma parábola, mas como toda parábola, ela tem um sentido lógico, um sentido educacional, um sentido de ensinamento da palavra. Eu já vi gente falar assim: não, mas isso é uma parábola. Se fosse apenas isso, não haveriam aquelas passagens onde o próprio Mashiach fala para os seus emissários que a eles foi dado ver. Então por isso que contava, explicava as parábolas, mas que o povo não, e que ele falava em parábolas para o povo justamente para que ele pudesse fazer com que ninguém entendesse e ele não fosse obrigado a ressuscitá-los no último dia. Parece que tudo isso passa desapercebido, na cabeça dessas pessoas que idolatram o Cristo romano. Observe, o joio, ele forma, quer dizer, hoje já está caindo, mas ele forma como que uma redoma em volta do trigo, que faz com que as pessoas, os religiosos, os mundanos, em geral, não percebam que existe o trigo. Porque o joio, embora ele seja muito parecido com a gente, o que significa que ele também
recebe ensinos, significa que ele também tem conhecimento. Só que ele é um daqueles, né, que, como está escrito na palavra, que estudam, mas nunca aprendem. Ou seja, sabem as coisas, mas o Pai não os ajuda a cumprir essas coisas. Então, esse joio, ele faz com que as pessoas de fora, os mundanos, os religiosos, né, não se apercebam que existe o joio. Por quê? Aliás, perdão, que existe o trigo. Por quê? Porque o trigo não é o visto por eles. Porque quando eles começam a perceber que tem algumas pessoas citando o nome verdadeiro do Pai, citando o nome verdadeiro do Mashiach, e eles começam a pensar, aí tem coisa, aí não sei o que, eles vão perceber que, ao mesmo tempo que essas pessoas, por exemplo, dizem Yahushua, elas também utilizam-se, né, da vestimenta mitraica do Jesus Cristo romano e acham que só porque dizem Yahushua, fora os outros nomes, né, blasfemos que inventaram, tá tudo bem. Agora observe uma coisa. Quando aqueles que semearam, né, no campo foram falar com o dono da terra e ele disse, não, deixe que ambos cresçam, né, e vocês vão saber bem que, né, à medida que eles foram vendo o que era o joio, eles foram arrancando e queimando. E uma outra passagem, o Mashiach diz, né, que no momento em que o joio fosse queimado, então o trigo resplandeceria. E ele, continuando lá no capítulo 24 de Matitiarro, ele diz que então vos perseguirão, vos matarão, vos jogarão nas prisões. Não é isso? Ele ainda diz assim, se te perseguirem em uma cidade, fuja para outra. Por quê? Porque o joio vai resplandecer, ou seja, aquele pouco, o trigo vai resplandecer. Porque aquele pouco de trigo que vai ter ali, que não é muito não, se nós formos ver o contexto de toda a palavra, nós vamos perceber que toda vez que o Pai interviu para tirar os ímpios, sobraram muito poucos. O próprio Mashiach, né, ele faz uma relação entre o dilúvio e o dia da ira. Nós sabemos que no dilúvio 8 pessoas apenas sobreviveram. Veja, eu não estou aqui para te ensinar, eu não estou aqui para te evangelizar, muito menos isso, né? Porque isso não existe. Eu estou aqui para te dizer, né, o porquê de tudo isso que está à nossa volta, ocorrendo desde outubro de 2019. E estou aqui para que você possa se olhar no espelho e ver se você cresceu reto,
ou se você está curvado. E a única forma de você poder perceber isso será o fato de você cultivar os frutos do Espírito. Ok? Que também são totalmente mal entendidos por praticamente a 100% daqueles que não são escolhidos. Bom, eu vou dar uma paradinha aqui e nós vamos estar daqui para frente falando sobre 10 perguntas que eu gostaria que cada um de vocês fizessem para que vocês possam ter uma ideia de onde estão, do que são e de que forma o Pai os está usando. Porque tudo o que está acontecendo faz parte de um plano. O plano da criação, que foi feito pelo Pai antes de iniciar a criação. E ao contrário do que dizem os religiosos aí, né? A criação não levou 7 dias, ou 7.000 anos, ou 7 milhões de anos. A criação prossegue até hoje. E nós estamos chegando, na verdade, no final da segunda etapa. E em breve estaremos entrando no princípio da terceira etapa, no 6.000 ano. Mas nós vamos falar mais sobre isso. Eu quero primeiro agora partir para as perguntas.
Shalom, Erev Tov. Agora são 13 horas e 1 minuto da segunda-feira, né? Dia 14, se não me engano, deixa eu ver aqui. Sim, dia 14 de junho, né? Nosso quarto dia de trabalho. Eu espero que vocês estejam entendendo, né, onde eu quero chegar com tudo isso, mas ali, a primeira parte, foi o início, né, de uma balança para que você mesmo possa entender se você está dentro ou fora. Nesse momento agora eu vou falar a respeito, né, da segunda pergunta, que é a respeito do amor próprio. Vejam, muita gente confunde o amor próprio com o ego. O ego é algo inaceitável, né, para o nosso Pai. Já o amor próprio é uma coisa que, se você não tiver ele, como que você vai amar seu próximo como a ti mesmo? Então o que acontece? Eu tenho observado que todo aquele que escuta a palavra e caminha nela e, pelo menos, como a gente não consegue ver o coração das pessoas, pelo menos nós podemos dizer que ele pratica, que ele faz, que ele... Enfim, nós temos que observar alguns fatores, né, que incluem na vida dessa pessoa. Como eu já disse várias vezes, eu acredito, né, que tudo é predeterminado e que o Pai nos conhece, assim como disse o rei David. O Pai nos conhece desde o útero de nossa mãe. Que na verdade é uma forma que o rei David, né, disse isso, mas que na verdade o Pai nos conhece, assim como diz o Mashiach, desde antes da criação. Não que nós já existíssemos antes da criação, mas já existia no plano dele as pessoas que ele iria estar incumbindo de certas coisas ou não. Então essas pessoas que a gente conhece, que a gente vê que as pessoas desenvolvem, entendem, recebem do Pai toda ajuda e percebem que nós temos sim que, né, amar ao Pai em primeiro lugar e temos que pôr tudo na mão dele. Mas isso não significa esperar ser chutado na bunda para sair andando. A minha maior luta ultimamente tem sido com pessoas que dizem: não, estou esperando no Pai. Sim, eu vivo assim há mais de 15 anos. Mas se o Pai me diz: olha, vai até ali na esquina, conversa com fulano, porque aí você vai conseguir fazer não sei o que vai te trazer o que você está precisando, eu não vou ficar aqui parado aguardando o Pai trazer para mim. O Pai não é meu escravo, eu sou escravo dele. É que a cristandade, né, deturpou tanto o conceito, né? Basta vocês verem que eles acreditam que o Pai e o Filho estão batendo numa porta, e eles dizem: abra a porta e deixe que o mito romano entre em seu coração, né? Isso é o quê? Isso é fazer com que a pessoa, né, isso é amaciar o ego das pessoas.
Olha, o pai está me chamando, está me aguardando. Observe, meus irmãos, o pai não precisa nem de mim, nem de ninguém. O pai por si só já se basta. O pai tem amor próprio. Tanto que tudo que ele faz é para que o nome dele seja glorificado. Mas por isso o pai é egocêntrico? Não. O pai pode. Tudo pertence a ele. Tudo foi criado por ele. Agora, voltando, né? Então, eu creio piamente, tá? Pelo que eu conheço da palavra, que não é muito, mas eu conheço um pouco, pelo que eu tenho de conhecimento da minha própria vida e pelo que eu vejo nas pessoas ao meu redor. O pai sempre se acerca de pessoas que sabem o que querem, embora não vão utilizar o seu querer, mas são pessoas que, de alguma forma, desde pequenos, perseveraram nas coisas. Sabe, não são esse tipo de pessoa que fala, eu vou fazer tal coisa e tenta fazer, não dá certo e fala, eu não nasci para isso. Não. Quanto maior o desafio, mais a pessoa vai e se coloca na posição de aprendiz até conseguir fazer com que aquilo seja como necessário. Isso é amor próprio. Durante muitos anos de nossa vida, nós cremos que isso é o que a maioria das pessoas diz. Não, o fulano é pau para toda obra, o fulano... Não. Porque se assim fosse, existiria uma segunda coisa que também impede as pessoas, né, de se achegarem e de ficarem ao lado do pai, porque o pai joga longe e cega, que é a avareza. Eu posso dizer que eu fui abençoado pelo pai desde que eu nasci. Tudo o que eu quis fazer, ou seja, tudo aquilo que eu sentia que devia fazer, que na época eu achava que eram coisas da minha cabeça, que eu era o senhor da minha vida, aconteceram. E aconteceram bem. Mas o que acontece? Quando a coisa funcionava, seja lá o que fosse, perdi a graça. A graça que eu digo é a graça, a risada, a satisfação. Que essa outra graça é uma deusa, dividida em três, uma tríade, né? Tipo, quiseram transformar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então vejam bem, quando eu atingia, vamos dizer assim, um ponto em que eu via que dali para frente a coisa ia explodir, a coisa ia ficar boa, eu perdi o interesse. O meu interesse sempre foi em olhar para uma coisa. Hoje eu sei que o pai me mostrava as coisas corretas, eu sei que o pai me mostrava no que investir, no que fazer. Quando eu digo investir é meu tempo, porque eu nunca investi em nada em termos financeiros.
Mas eu percebia, né, que eu ia fazendo e a coisa ia caminhando, dando certo, e quando eu menos esperava eu já estava num nível muito bom. E se eu fosse avarento, como eu disse, dali para frente eu poderia tirar muito, né, daquilo, receber muito por aquilo. Mas então vinha assim como que um desânimo, né, que fazia com que eu... Aí de repente surgia outro negócio, outra coisa, né? No sábado, quando nós fomos até Afonso Cláudio, eu comentei num lugarzinho que a gente almoçou, eu comentei com um rapaz que eu fiquei conversando sobre a palavra, sobre o momento atual. Ele todo avarento, todo querendo ganhar dinheiro e tal, 40 e poucos anos. E eu, em contrapartida, dizendo a ele que isso tudo não... E que ele guardasse o dinheiro dele em banco. Porque logo logo não existirá mais dinheiro. E quem trouxer dinheiro após o momento em que não existe, aquele dinheiro não terá valor. Tudo é assim. Vocês viram lá no início, eu coloquei a parábola das 10 virgens. Quando disseram que o rei já tinha chego, as 5 prudentes já tinham o azeite. Elas foram e entraram. As outras 5 tiveram que ir comprar e chegaram atrasadas. E a resposta: não vos conheço. Então, meus irmãos, não existe, sabe, essa coisa do momento melhor, essa coisa do cada um tem seu tempo. Não, o tempo sempre é do Pai. Se Ele te mostrou, você tem que cumprir ou descumprir. E também não é livre-arbítrio, porque Ele te colocou já para viver, cumprindo ou para descumprir. É o vaso de honra e o vaso de desonra. Então minha vida toda eu fui assim. Meu pai e minha mãe, por exemplo, eles são pessoas do mundo, são pessoas, né, que se dizem católicas, etc. Eles, quando viam, né, que eu começava a crescer naquilo que eu estava fazendo, eles imaginavam, agora vai, né? Agora ele vai ganhar dinheiro, porque meu pai para minha mãe só tem valor quem tem. Quem é, não significa nada. E você? Você dá mais valor para o ser ou para o ter? Então observem. Aí eu chegava e falava assim, não, eu passei para frente aquilo lá. E partia para uma coisa totalmente distinta daquela. E eu falava para esse rapaz, porque esse rapaz, o único papo que ele tinha para falar era sobre a questão de que ele se dava bem nos negócios e tal, quer dizer, é o super-homem, né? Ele ainda não parou para pensar que ele realmente não faria nada sozinho. E eu, por outro lado, conversando com ele e tentando passar para ele a real. A real dos nossos dias, a real do motivo do que está acontecendo em todo o mundo. Mas ele sempre argumentando, não, porque porque não sei o que, né? E num dado momento eu disse a ele,
E se eu te disser que nós temos 4 meses para tudo isso se desenrolar e você vai ver o que vai acontecer se você estiver vivo? Por 4 meses, eu falei, E pedi para ele ler, né? Falei, quando chegar na sua casa, anota aí. Porque ele disse que ele gostava de ler a Bíblia e tal. Eu falei, leia, né? Jeremias, Irmiarro, capítulo 51, versículo 46. E lembra do que eu vou te falar agora. Ali ele está citando o que Hamashia diz a respeito da grande a gente fala tribulação porque a gente vê na cristandade, né, mas não existe nem essa palavra lá. Uma grande... Estou falando que estou ficando velho. Bom, vocês sabem do que eu estou falando. Isso que nós estamos passando já, desde 2011. Sendo que de 2011 a 2019 foram as primeiras dores. E de outubro de 2019 para cá, a grande aflição. Né? Mais pra frente eu vou falar sobre isso de novo. Então observem. Aí quando eu simplesmente me desfazia do negócio, por exemplo, o meu Aras. O Aras, a Eliane, casou comigo em 2000, 2001, acho. Ela foi comigo lá. Eu tinha cavalos por sangue, eu tinha cavalos marchadores, cavalos manga larga, enfim. Era uma fazendinha boa, bonita, com 2 casas. Mas quando eu a conheci e comecei a ensiná-la um pouco daquilo que eu sabia da palavra, embora ainda fosse cristão, e ela começou a entender, porque ela nunca tinha tido religião, eu simplesmente abandonei aquilo. Para vocês terem uma ideia, eu vendi um carro na época e dei metade do valor da fazenda para o cara. Comprei um carrinho mais velho e um Uno, né? E me dediquei mais ou menos 1 ano àquilo lá. Claro, tendo a empresa em São Paulo, mas todo final de semana eu ia para lá. E aí eu comecei a ir semana sim, semana não, ou seja, eu ficava inteiro. Porque o meu objetivo era ficar lá. Só que o pai não tinha esse plano para mim. O plano era outro. O plano era que eu me casasse com aquela esposa que ele me desse e que nós iniciássemos, né, uma caminhada de retrocesso às antigas veredas. Então veja, meus irmãos, alguém que me assistiu, né, na minha vida, alguém que viu meus pais, por exemplo, mas que não tenham a compreensão, que não tenham a visão, que sejam mundanos, vão dizer que eu sou aquele cara que não persevera, sou aquele cara que não... até vagabundo, né? Mas quem me conhece de perto sabe o quanto eu trabalho. Por quê? Porque se você tem amor por você, e principalmente se você ama acima de você o Pai,
Você não vai querer fazer as coisas pela metade. Você vai querer fazer as coisas inteiras e bem feitas. Como disse Shaul, faça tudo como se estivesse fazendo a rua. E eu sempre fui perfeccionista. Mas hoje eu vejo que eu ser perfeccionista não tinha nada a ver com narcisismo, não tinha nada a ver com egocentrismo. Tinha a ver que o pai já vinha me ensinando que eu teria que ser uma pessoa perfeccionista, que eu teria que ser uma pessoa muito controlada, muito, sabe, com os olhos abertos, olhando sempre para frente, caminhando, não importando o que ocorresse. E aí eu passei um tempo sem ir lá, e aí meus animais todos comiam ração, e eu comecei a ficar devendo pro cara. E nessa mesma época eu acabei fechando a minha empresa. Não fechei na Receita Federal nem nada, mas fechei a empresa. Por quê? Porque quando eu estava em São Paulo, né, que eu ia todos os dias para a empresa, eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Eu era o primeiro a chegar porque o horário era às 8. Mas às 8 horas para mim, as pessoas tinham que estar sentadas em suas mesas ou nas suas funções, já trabalhando, não marcando ponto. Então eu chegava às 7 horas. Eu observava cada um que ia chegando. Dava bom dia. E aquele que chegava às 8 horas já levava, né, uma bronca. Eu não conseguia, por exemplo, encontrar pessoas que pudessem fazer certos serviços. Por quê? Porque a minha exigência era tão grande naquilo que não existiam pessoas, né, que pudessem concorrer ao cargo. Pessoas até próximas de mim, assim, pessoas que trabalharam comigo, eu saquei que achavam que eu era um cara assim, não apenas determinado, mas sim um cara que queria ganhar muito dinheiro, um cara avarento, um cara que era pura matéria. Mas eu nunca fui isso. Aí depois, é claro, né, quando eu conheci a Eliane, aí eu já tinha passado desde 82 estudando a Bíblia, apesar que eu encarava a Bíblia como encara qualquer seguidor de Roma, né? Eu disse a ela, eu vou fechar a empresa. Porque se o pai quer que eu trabalhe na obra, eu não vou poder ter empresa. Porque essa empresa vai tomar todo o meu tempo. E aí, como eu coloquei aqui atrás, né, o verso, a gente não pode ter dois senhores. E quando a gente fala de dois senhores, nós não necessariamente é Mamon e Ru. É qualquer coisa que você coloque que faça com que te atrapalhe no seu relacionamento com o próprio Ru. Quanta gente você conhece que, por exemplo, diz assim, eu vou esperar mais uns meses e tal, porque vai surgir uma chance aí eu vou... Vocês já imaginaram, né, se quando o pai começou o dilúvio e disse a Noé que entrasse na arca com a família, ele dissesse, espera aí, eu estou almoçando. Entendem?
Como eu sempre digo, né, o Hamashia, né, quando ele veio e nasceu, não veio, nasceu, e aí foi indicado a ele pelo pai quem ele deveria procurar, porque essas pessoas já haviam sido chamadas pelo pai. Ele chegava para as pessoas, para esses homens, e dizia: vem e me segue. Você não encontra escrito que alguém dissesse: mas quem é você? Para onde nós vamos? Não, você vê que as pessoas levantavam de onde estavam e iam embora. E muitos desses tinham família, filhos. Observe, meus irmãos, qualquer coisa nessa vida, como dizia Salomão, é vaidade. Ele foi um cara que realmente ele podia dizer isso com todo o conhecimento, porque ele percebeu que a sabedoria que ele pediu, que era a sabedoria para poder governar o povo, acabou se transformando em sabedoria do mundo. Porque ele começou a fazer alianças, sabe, casando-se e tal, e isso começou a ficar pesado em termos financeiros, e ele começou a taxar impostos altíssimos, principalmente para as tribos que viviam ao norte. E isso foi a queda dele, né? E do filho dele, né? Que se o filho dele não sai correndo de uma reunião lá no norte, ele teria sido morto. Então, isso é uma lição muito grande, né? De que nós não devemos ter vaidade, nós não devemos ter, sabe, azura, porque isso pode fazer com que você perca tudo que você tenha e ainda por cima a vida. Mas quanto ao amor próprio, por que vocês acham que eu comecei a estudar a Bíblia? Por que vocês acham que eu comecei a acreditar? E por que hoje já vão fazer aí 33 anos? 2002, 20, com 19, 39 anos, vai fazer 40 agora. E eu prossigo com a mesma força, com a mesma vontade, e a cada dia me sinto mais capaz, porque o Pai me capacita, né? Mais capaz de encarar de frente tudo o que acontece. Sabe, uma simples circuncisão para a maioria das pessoas é um problemão. Tudo é um problema para as pessoas. Quando na verdade aquilo que ela está tentando fazer, se é o Pai que está ordenando, é a solução, não o problema. O problema é não fazer. Então, se você se ama um pouco, você vai se suicidar? Não, nunca. Então, por que você vai deixar de cumprir aquilo que a vontade do Pai por causa do teu ego ou por causa, né, da avareza? Então, meus irmãos, tira o cavalo da chuva. Se vocês acharem que a coisa é como explicam por aí no mundo, vocês vão ver. Tá? Eu não estou dizendo que eu estou salvo, não estou dizendo que eu vou ser um daqueles que serão escolhidos.
mas eu posso dizer que, se não for, eu vou agradecer ao Pai, porque desde que eu o conheci, ou que ele me conheceu, né, me chamou, eu só posso agradecer por tudo. Então, mesmo que eu não seja ganhador, né, do troféu, já valeu. Porque esses últimos anos eu tenho conseguido viver em meio a essa confusão humana criada pelo próprio Pai, faz parte do plano. Sossegado, embora sempre com problemas financeiros, né? Mas assim, um ponto que eu falava sempre, pelos anos 2000, quando tinha a nossa igreja, eu dizia que ia chegar um momento, né, em que a paz seria tão grande que tanto faria qualquer coisa. E isso é realidade. É claro que eu quero a vida eterna. Eu amo viver. Mas não adianta eu querer, eu amar viver. Não adianta eu fazer as coisas pela minha vontade ou eu fazer as coisas com o meu esforço. Por isso a Machia disse que o fardo não era pesado. Não porque ele fosse um fardo sem lei. Isso não existe, meus irmãos. Tem que, sabe, realmente as pessoas que creem nisso, elas têm que estar cegas pelo Pai, entregues à operação do erro. Então, quanto você se ama? Você é avarento? Eu vou parar aqui, pedir a reflexão de vocês, colocar a segunda pergunta com as alternativas de resposta e depois continuo.